Olá, eu sou Silvia Sá e aqui estamos no segundo dia do CINDE, Congresso Internacional de Desenvolvimento Infantil. Estamos aqui com Janaína Sá, que também vai me ajudar aqui na entrevista ao pediatra Bebeto Maia. Bebeto, já começando, né? O que é que você está achando do encontro sobre desenvolvimento infantil? Eu estou adorando o congresso. Todas as palestras para mim foram enriquecedoras, engrandecedoras e, como eu disse um pouquinho antes aqui quando a gente estava conversando, já aprendi muita coisa nova, muita novidade. Bebeto, o primeiro médico da criança é o pediatra, né? Isso. Então, assim, a mãe acaba, e nós duas somos mães atípicas, né? E a mãe acaba criando esse vínculo aí, essa confiança, né, com o pediatra que está ali cuidando desse bebê. E a gente leva no início a cada uma semana, né? No primeiro mês. Até o 6º mês a gente recomenda uma consulta por mês. Uma consulta por mês, né? E aí, o que é avaliado nessas consultas? É peso, tamanho, é o quê? Não é só medida antropométrica, né, que é pesar e medir. Na consulta com o pediatra, a gente faz avaliação do que a gente chama de marcos do desenvolvimento. A gente costuma utilizar muito a escala Denver para identificar se o desenvolvimento neuropsicomotor está acontecendo de forma adequada, ou seja, se a criança atinge os marcos esperados para a idade que ela está. Como são esses marcos? Como é que a gente tem acesso a isso? Quando você fala de marcos, é o quê? É sentar, engatinhar, é o quê? Isso. O desenvolvimento, principalmente a parte motora, ele ocorre de uma forma que a gente chama crânio-caudal, que é da cabeça para a nádega, né? Então, na medida que a criança vai passando os meses, ela vai conseguindo, primeiro, sustentar o pescocinho. Segundo, ela vai conseguindo mover o tronco. Então, ela vai conseguindo o quê? Primeiro, tentar rolar e tentar se sustentar quando está deitada. Depois, ela passa mais para essa musculatura abdominal. Então, ela vai tentar fazer esse movimento de forçar, como se fosse um abdominal, e tentar também rolar, mas ainda não consegue rolar. Mas, futuramente, ela consegue rolar, consegue se sentar. E aí, quando ela completa esse desenvolvimento muscular até a nádega, ela vai ter o desenvolvimento dos membros. Então, ela vai começar a mexer mais os membros, a tentar engatinhar, a tentar andar. Então, todo esse desenvolvimento, ele acontece de uma forma que a gente chama crânio-caudal, né, da cabeça para a nádega. E é esperado que ela vá atingir um determinado marco, por exemplo, mexer o pescoço, por volta dos 2 meses. Então, quando ela não atinge, a gente precisa investigar, fazer uma investigação, encaminhar aquela criança, às vezes, verificar se a estimulação dentro de casa está sendo feita de forma adequada, de forma correta. Então, esses marcos na consulta vocês observam, os médicos observam. E quais seriam os prejuízos da mãe, por exemplo, não levar todo mês? Qual o prejuízo que a criança pode ter? Pronto. Quando a criança não faz o acompanhamento de forma adequada, então a gente acaba perdendo tempo de fazer uma intervenção precoce. A gente perde time, perde tempo no diagnóstico precoce. Porque a gente hoje é capaz de entender que quanto mais cedo você realiza essas intervenções, melhor é o resultado no desenvolvimento daquela criança. Tanto se ela tenha alguma condição de atraso no desenvolvimento, alguma condição que leve ao atraso, como um autismo, por exemplo, ou uma dispraxia, como se ela não tiver alguma falta de estímulo. Então, se ela tem uma falta de estímulo por parte da família ou dos cuidadores, a gente também é capaz de intervir de forma precoce para que você resgate o desenvolvimento daquela criança, né? Tipo, orientando aos pais que coloquem aquela criança, de repente,
no chão. Isso, a gente, quando a criança está por volta de 3 a 4 meses, a gente começa a orientar o pai, ó, tem que deixar ele um tempinho deitado de barriga para baixo, para que ele consiga exercitar e forçar essa musculatura, porque também se ele não exercita, se ele não é estimulado, pode acontecer um atraso, né, no desenvolvimento. E a questão do manhês, ali de conversar com a criança, a gente deve fazer isso desde sempre, na hora que nasce? Como é isso? Eu sou a favor do manhês ainda na gestação. Certo, tá ali conversando com... Até porque, como eu, além de pediatra, sou neonatologista, então eu tenho um pouco da noção da formação da embriogênese. E a gente sabe que por volta da 24ª, 25ª semana de gestação, você já tem a formação do aparelho auditivo. Então a criança já começa a ouvir na barriga. Então é interessante que pai e mãe conversem com a criança para que ela já reconheça a voz do pai e da mãe quando a criança nascer. E é interessante, Bebeto, que eu lembro quando eu estava grávida, e aí Guilherme se mexia muito à noite, né? E aí eu dizia, filho, tá na hora de dormir. E coincidentemente ou não, ele ia acalmando, né? Sim, sim. Mas é porque ele já vai reconhecendo, né, a voz dos pais. Porque veja, a mãe, que é quem carrega, que é quem gesta, ela está constantemente falando próximo do filho. Então é evidente que a voz que ele mais reconhece após nascer é a voz da mãe, que é quem mais conversa com ele, né? Bebeto, e quando a mãe desconfia que a criança dela, que o filho dela tá atrasado no desenvolvimento, que o filho da vizinha, por exemplo, já está engatinhando, né? Coisa que na mesma idade o filho dela ainda não. Como é que você pode orientar essa mãe? Certo. Eu acho que primeiro é questionar se está sendo feito o acompanhamento pediátrico de forma adequada, né? E em segundo lugar, eu acho que também questionar se está tendo a orientação adequada, né? Porque às vezes você observa o filho do vizinho ou de algum amigo, algum colega tendo algum atraso e você questiona, mas eu estou indo e fazendo o acompanhamento. Tá, será que não seria interessante então você procurar um outro profissional, como um terapeuta ocupacional ou um fisioterapeuta, para ter alguma orientação em relação, né, ao desenvolvimento? De repente pode estar precisando de algum detalhe que o profissional que está acompanhando não está conseguindo identificar, né? Às vezes eu vejo também assim, interessante a mãe filmar alguma coisa, porque eu acho que falha muito também na comunicação dessa mãe com o profissional. Às vezes ela não sabe explicar exatamente o que é que está acontecendo, que ela está achando estranho. E aí mostrando a filmagem, mostra, né? A filmagem, aí o pediatra pode até observar outras coisas que a mãe não percebeu, né? Não trouxe. Eu acho que com o advento de mais tecnologia hoje, a gente também tem que ser capaz de utilizar a tecnologia também ao nosso favor, né? Então eu acho que o fato de você conseguir filmar é algo que é sensacional. Se a mãe consegue, né? Tá acontecendo isso aqui em casa. Então é bom ter essa orientação. Olha, filma e traz pra gente observar, porque fica mais fácil de eu entender. Porque às vezes você fala de um determinado comportamento e quando chega no consultório a gente não consegue identificar. Porque ou porque não fez ali, não realizou, ou porque é algo que às vezes a criança só realiza no ambiente familiar. Bebeto, e quando acontece, por exemplo, numa consulta ali de rotina com o pediatra, e aí a mãe com seu filho lá com 8 meses, 9, e aí essa mãe diz, por exemplo, ele não gosta de ficar no meu colo, ele só quer ficar no berço dele ali quietinho, ele não olha para mim, eu tô achando isso estranho. E aí o pai diz, não, isso é a história dela, não está acontecendo nada disso, né? Porque a gente vê muitos casos de mães que desconfiam, né, de alguma coisa ali errada naquele desenvolvimento, algum atraso, alguma dificuldade, né, nessa interação, nesses vínculos.
e o pai não, ou o contrário? O que é que você orienta para o casal? Porque no mundo do autismo, né, que a gente faz parte, que a gente conhece muitas famílias, isso é muito comum, inclusive não só lá no bebê, mas às vezes até já no adolescente, né, do pai ou da mãe dizer que um ou outro está inventando e muitas vezes até acabando as relações, acabando os casamentos. O que é que você orienta aí para esses pais? Eu penso que, assim, foi algo que eu aprendi na minha residência. Um chefe meu me falou, olha, sempre escute a mãe, porque ninguém conhece melhor a criança, o filho, do que a própria mãe. Até por conta disso que eu estava falando, né? A gente gesta, né? Gesta. Então, assim, é lógico que a mãe conhece muito bem o filho e ela sabe quando tem alguma coisa de errada com o filho. Então, quando ela pede ajuda, não é à toa, é porque realmente tem alguma coisa de errado ali. Quando o casal diverge em relação a essas informações, eu acho que primeiro a gente tem que dizer para o casal, né, que eles, olha, se alguém acha que existe algo errado, é melhor que a gente busque investigar. Pecar pelo excesso do Exatamente. que pela omissão, né? Então, assim, se um dos dois está dizendo que tem alguma coisa de errado, é importante que a gente faça uma investigação, sim. E talvez a pessoa, quando a pessoa não está muito aceitando, talvez seja uma dificuldade de aceitar, de repente, um diagnóstico, né? Você, como é psicóloga, também você sabe que existem estágios, as resistências, isso, que a gente passa até a gente chegar na aceitação. Sim. Inclusive, a mãe pode passar por esse estágio depois. No início, ela dizer, não tem, vamos investigar, e na hora que você dá uma devolutiva, ela diz, não, mas ele vai ficar bom, né, doutor? Mas isso, perfeito. Mas eu acho que é sempre importante a gente investigar quando a mãe, porque eu estava até conversando ontem com uma mãe aqui, que ela me disse exatamente isso. Olha, as mães sabem, e eu digo, sabem mesmo, quando tem alguma coisa de errado. A gente precisa ir atrás e investigar. Às vezes, realmente pode não ser nada demais. Pode ser, que eu aprendi ontem, uma depressão do bebê, né? Que a mãe está um pouco deprimida e o pai tem algum problema ali e o bebê está refletindo um pouco nisso. O bebê como sintoma da relação que já não está boa, né? É tanto que eles divergem. Isso, exatamente. Mas às vezes pode ser algo que a gente precisa já começar a investigar para estimular de forma precoce. Qual a orientação que você pode dar para as famílias que recebem um diagnóstico de autismo, por exemplo, né? Qual a esperança, expectativa, o que é que você pode dizer para que aquela mãe continue na força e na fé, né, que o filho vai... Pronto, tem uma frase que eu tenho escutado muito, que eu acho que vai ajudar e vai dar o direcionamento que eu acho que você está perguntando, que é diagnóstico não é destino. Que eu acho que vocês já devem também ter escutado muito. Né? Ele mostra caminhos e possibilidades. Que antes do diagnóstico vem uma pessoa, né? Um sujeito ali. Exatamente. Então a primeira coisa é isso, olha, diagnóstico não é destino, não significa dizer que se o seu filho está recebendo esse diagnóstico que ele vai ter um destino fatal, assim, diferente das outras crianças. Não. Vai ter uma batalha, né? Vai ter uma busca por tratamentos, por inclusão, mas às vezes é uma bandeira que foi entregue para você levantar, né? Como vocês estão aqui hoje levantando essa bandeira, né? Isso. Perfeito, Bebeto. Mais alguma consideração aí? Mais algum... Não, eu queria só dizer assim, para dar um recado para os colegas pediatras que busquem mais conhecimento e informação das mais variadas fontes, que é de onde a gente menos espera que a gente vai aprender, que a gente mais aprende, sabe? Sim. E para as famílias, qual é o recado que você poderia dar? Para as famílias, eu diria que, olha, pensem que, assim, quando você recebe um diagnóstico, às vezes, de uma condição do neurodesenvolvimento, você pode imaginar que a criança vai precisar de muita assistência, mas eu acho que
é muito parecido com a minha área na neonatologia, né? Os pais de prematuros, eles imaginam muito o bebê frágil, mas eles são extremamente fortes. E eu acho que é isso, eu acho que a gente não espera muito isso das crianças atípicas, mas elas são muito fortes. Né? Existe uma força ali dentro que a gente é incapaz de enxergar, de ver. De acreditar, né? De que ali vai ter um desenvolvimento, que todo mundo consegue se desenvolver, Sim, né, Bebeto? Sim, exatamente. Inclusão também, né? Inclusão. Inclusão. E para as mães, eu acho que a gente também precisa dar uma olhadinha com mais cuidado e com mais carinho, né, Sim. Bebeto? Não tem como você cuidar de alguém sem você cuidar de si mesmo. Então, é extremamente importante que a gente se atente para o cuidado que a mãe está tendo, senão o cuidado da criança não vai ser adequado. Então, é extremamente importante a gente ter esse olhar acolhedor da mãe e da família, né? Para que haja o cuidado e o desenvolvimento da criança. E sobre o pai, Bebeto, como é que a gente pode trazer os pais também para participar mais, né? Porque a gente no autismo, principalmente, é um índice altíssimo dos pais que realmente não suportam, né? Não conseguem estar ali no dia a dia dando esse apoio para a mulher e muito menos para o filho e que sai mesmo da relação. Eu acho que tem uma frase que eu gosto muito de falar, que informação é o melhor remédio. Então, eu acho que para alguém que não está aceitando tanto, às vezes se informar. Às vezes, quando você traz mais informação e mostra para ele o mar de possibilidades que existe hoje em relação a tratamentos e ao desenvolvimento de pessoas atípicas, você vai mostrar que não é aquilo que às vezes a pessoa está imaginando, né? Que é uma concepção errada que se tem do passado, né? Que porque, vou dar um exemplo aqui, por exemplo, síndrome de Down. Porque tem síndrome de Down... Ficava dentro de casa, vai né? ficar dentro de casa, não vai levar mais uma vida, né, normal. Não. Hoje existe um mar de possibilidades terapêuticas para você gerar mais inclusão. Então, quando você traz informação, você consegue mostrar para a pessoa, né, que dá sim para você fazer. Né? Eu acho que às vezes falta um pouco isso. Talvez informação consiga tratar, né, esse pai que está um pouco angustiado aí. Sim. E de uma angústia mesmo, né, também. Isso. Acho que é isso, né? É isso. Obrigada pela sua participação. Obrigada a vocês por me convidarem. Eu adorei estar aqui. E até a próxima. Obrigada, Bebeto. Valeu, obrigadão.